Bom dia a todos, a paz aos irmãos. A palavra de hoje vai ser dura para alguns e confirmação para outros. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria o seguinte: os escolhidos de Deus, qual o teu chamado? Hoje, mais amadurecido na fé, não que eu já saiba tudo, não que eu seja perfeito, como diz Paulo, mas prossigo para o alvo. Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, como o apóstolo Paulo também falou. E aqui, para quem não me conhece, sou o pastor Paulo aqui em Aranaguá. Não pastor de um ministério, não pastor... E nem me considero, como eu estava com a irmã ontem, me deram esse título, mas eu sei que no momento, que Deus me chamou para o ensino da palavra, e como evangelista, e também a área de ensino, porque Deus já usou pessoas para me falar isso bem antes de eu ter qualquer cargo em igreja, bem antes de alguém me chamar de pastor, mas o que mais arde no meu coração, entre essas duas partes, evangelismo, ganhar almas, chamar o povo ao arrependimento, porque o evangelizar é chamar o arrependimento, porque era isso que os apóstolos faziam, João Batista, Jesus, era sempre arrependei-vos. A pregação era em cima de trazer as pessoas ao arrependimento, pelo convencimento do Espírito Santo, através da palavra, sendo pregado o que era pecado diante de Deus. E nisso as pessoas eram convencidas e trazidas ao arrependimento, e era dito claramente: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o chamado. Quando eu cheguei eu sei que alguns irmãos têm dúvida. Não, eu não tenho chamado, e alguns não têm mesmo. Alguns é só para serem ovelhas. Mas há pessoas que Deus escolheu para a obra dele. E no começo que eu cheguei na igreja, que eu me rendi a Jesus, para mim, aquelas experiências sobrenaturais que eu tive com Deus falando comigo em voz audível, Deus me dando visões de alguma coisa, visão literal, ver algo sobrenatural acontecendo na minha frente, Deus abriu o céu sobre mim em lugares que eu estava orando. Não porque eu sou mais especial que alguém, não porque eu sou o super santo, não é isso. E aquilo para mim já bastava. Nossa, eu estava indo para a igreja assim, quebrantado, para mim bastava eu ter conhecido Jesus, uma paz que excedia todo o entendimento que eu estava tendo agora na minha vida, dormir assim como um anjo, com parece que nunca tinha feito nada de errado, porque Deus não leva em conta o meu passado, depois que a gente se arrepende. Então para mim aquilo bastava. Eu não queria ser pastor, não queria nada. Para mim bastava ir para a igreja, ouvir a palavra. Para mim isso bastava, já me satisfazia, já me dava por satisfeito de ter encontrado Jesus. Era o mais importante para mim. E o desejo de levar pessoas na igreja, pregar para um, pregar para outro e falar de Jesus. Olha, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus fez isso em mim, me mudou isso, aquilo outro. E muitas pessoas pensam que precisa conhecer muito da palavra para falar de Jesus, como eu falei em outro áudio. Não, só basta tu falar o que Jesus já fez na tua vida. Agora, para pregar no altar, para estar na liderança de uma igreja, sim, tu precisa de mais conhecimento. Aí tu precisa amadurecer. E eu vou entrar nessas áreas aqui hoje. Só que, como a palavra de Deus também diz, que Deus dá tanto querer como realizar, 6 meses depois, Deus me levou a ver até já falei isso em outro áudio, Deus me levou a ver três vídeos. Um documentário e 2 filmes baseados em histórias reais. Um documentário sobre a história do Billy Graham, considerado um dos maiores evangelistas do século passado e começo desse. E aquele filme O Fazendeiro e Deus, que é baseado numa história real também, um pastor que mora na África. E o Hudson Taylor, um missionário na China. Esses 3 vídeos fez nascer dentro do meu coração uma chama e um desejo de pregar a palavra, coisa que eu não tinha antes. A partir desses 3 vídeos, Deus acendeu uma chama dentro de mim. E eu comecei a ir para a igreja, olhava para o altar. A minha vontade era de estar naquele altar pregando, botar para fora aquilo que Deus tinha falado para colocar dentro de mim, não mais apenas nas ruas para as pessoas que eu conhecia, mas no altar. Deus acendeu dentro de mim um chamado.
Então, como eu digo para alguns irmãos, quer saber qual é o teu chamado? O teu chamado é aquilo que mais arde no teu coração. Se é adorar a Deus num altar ou em qualquer lugar, esse é o teu chamado. Se é pregar para as pessoas na rua, que esse é um chamado como evangelista, esse é o teu chamado. Se o teu desejo é de ir para outros países pregar o evangelho, esse é o teu chamado. Eu também, muitos chamam de missionário, né? Mas é evangelista também. É uma missão, mas é um evangelista. Se o Deus te chamou para liderar uma igreja, e para isso Deus vai te amadurecer, vai te capacitar, te preparar, esse é um apóstolo, é o líder de uma igreja, né? Ele lidera um ministério inteiro. Como aqueles 12 primeiros que Jesus escolheu, eram escolhidos para liderar o ministério, né? Pedro foi um líder principal no início ali. Depois, Paulo também foi levantado como um grande líder depois, por Jesus, mesmo depois da morte de Jesus, né? E muitos hoje a gente vê assim, não entendendo o chamado, até lideranças não discernindo o chamado de alguns irmãos na igreja, né? E não estou aqui para criticar irmãos dentro da igreja, não é isso. Mas trazer um pouco de entendimento sobre isso, que ontem eu estava conversando com uma irmã em um ministério que eu fui fazer uma visita como irmão. Eu disse, hoje a liderança não é todos, mas alguns líderes têm chamado, Deus escolheu eles, mas não tem discernimento sobre isso, sobre o chamado de outros irmãos. Às vezes o irmãozinho, o desejo dele é ficar na porta, cuidando da porta dali, recebendo as pessoas, e ele tem um amor por aquilo, se tirar ele dali e botar em outro lugar, ele morre. Mata o chamado dele, mata o amor dele por aquilo que ele deseja fazer no corpo. Né? Outros gostam, ele tem prazer em estar lá cuidando do estacionamento. Pastor, me deixa lá olhar o estacionamento, deixa eu ficar ali fora cuidando dos carros ali, recebendo as pessoas que estão chegando também. Se ele se sente bem ali, é isso queima no coração dele, deixa ele lá, irmão. Não tem que botar ele lá, orar em alguém, ou como obreiro, conforme a hierarquia da igreja, presbítero, diácono e tudo mais. Se o que ele deseja fazer é isso, outros querem limpar a igreja, deixa ele limpar a igreja. Ele não precisa ter um título para dizer que tem um chamado dentro da igreja. Agora, quando Deus levanta pro ministério, quando Deus escolhe pro ministério, aí sim, aí vai ter os títulos. Não porque a pessoa quer um título, porque quando me levantaram a obreiro a primeira vez, aquilo me incomodou, eu não queria ser obreiro. Porque eu não estava falando disso porque eu queria um cargo na igreja, porque eu queria ter um uniforme de obreiro, porque eu queria ter um microfone na mão, porque eu queria estar lá de paletó e gravata para aparecer para os outros. Não era isso. Não era por isso que eu pregava, não era por isso que eu evangelizava, porque o meu desejo no meu coração é que as pessoas encontrassem o Jesus que mudou a minha história. O meu desejo é que as pessoas tivessem o mesmo encontro para mudar a vida delas. Só que daí naquele dia, quando o pastor falou comigo, Paulo, eu vou te levantar a obreiro. Eu disse, pastor, eu não quero cargo. Eu não estou pregando e convidando pessoas para vir aqui porque eu quero cargo na igreja. Ele assim, não, Paulo, é exatamente por isso. Não é por causa do cargo, mas é por causa do que tu faz, pelo que eu vejo tu fazer. Eu fazia 2, 3 viagens de carro, levando pessoas para a igreja, não me importava. Se ia quebrar o carro, que alguns até com isso se preocupam, eu não vou encher o carro para levar para a igreja porque vai quebrar. Então o teu coração está nas coisas materiais ainda, não é em ganhar almas, não é levar pessoas até Jesus. Você não entendeu o seu chamado, talvez nem tenha. Talvez não tenha nem tido um encontro com Jesus ainda, talvez nem nasceu de novo. Como eu vi um pastor, Josué Irion, que eu acho que ele é vivo ainda, ele, numa pregação que ele fez, ele dizendo que estava em Berlim e viu Billy Graham e outro missionário na época lá pregando. E esse outro missionário que estava lá nesse congresso, em Berlim, disse assim, se você que está aqui não tem um desejo de ganhar almas para o reino de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus é amor, e Deus quer que venham todos, que todos venham a se arrepender e alcançar a salvação, né? Embora essa seja a vontade de Deus, a Bíblia também deixa claro que não é todos que vão salvar. Se você diz que é nascido de novo e não tem esse desejo de ganhar almas para Deus, tem uma grande chance de você não ter nascido de novo. Porque quem encontrou Jesus é impossível não querer falar dele. Quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo é impossível não querer falar dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Bom,
Depois disso, através daquela explicação que o pastor me deu, São Paulo, porque tu tem um chamado, é necessário que para que tu cumpra aquele chamado que Deus te deu dentro da igreja, tu tenha que ocupar um cargo na igreja. Não por causa do cargo, porque Deus te deu um chamado. Embora alguns queiram só o cargo, né? Deixam de olho no cargo, no status que o cargo dá, até no salário que o cargo dá, conforme a igreja. Mas o meu foco não era esse. Então eu entendi, aquilo me fez entender que se eu quisesse, né, ir mais longe com Deus para cumprir aquilo que Deus tinha me chamado, eu teria que ocupar realmente uma função no corpo, né? Porque o pé não está embaixo, no final da perna por um acaso, a mão não está no final do braço por um acaso. Então tudo tem uma função no corpo. O braço tem uma função, a mão tem uma função, os dedos têm uma função, os pés têm uma função, as pernas têm uma função. Tudo tem uma função no corpo para que o corpo funcione. Se uma das partes do corpo não ir bem, o corpo já não consegue se locomover como deveria. Não vai conseguir cumprir as funções em todas as áreas que deveria estar cumprindo. Então é necessário que em cada parte do corpo, cada órgão esteja funcionando. E tenha um órgão naquela parte, para que o corpo funcione bem. Assim é na igreja de Cristo, né? Deus levanta homens e mulheres de Deus para cada função necessária dentro do corpo de Cristo, em cada área necessária. Mas o foco aqui, como é chamado e escolhido, talvez você não tenha esse entendimento. E lideranças têm que ter esse entendimento também, de olhar para a pessoa e pedir direção de Deus, que aquela pessoa tem um chamado, mas de repente o chamado dela não é para estar no altar. Se ele for chamado como evangelista e o coração dele arde para pregar para pessoas na rua, ele pode até pregar na igreja, mas ele não pode ser um pastor, não pode ter cargo de pastor, ele é um evangelista. Quando me levantaram a pastor, eu nunca senti no meu coração que o meu chamado era pastor, embora Deus tenha usado pessoas para dizer que isso aconteceu lá na frente também ainda. Porque Deus, com o tempo, ele vai amadurecendo a pessoa conforme o chamado que ele tem e vai crescendo na obra. Começa como evangelista, a pouco Deus pode levantar ele como pastor, a pouco Deus Deus já está me trazendo assim muitas revelações na palavra já faz alguns anos, porque Deus me chamou na área de ensino também, né? Porque tem que ter homens que também ensinem a palavra como ela é, para que a igreja tenha fundamentos bíblicos, né? E seja alicerçada na rocha. E para ser alicerçado na rocha, a igreja tem que ter conhecimento bíblico do que a palavra realmente diz sobre cada assunto. Então, para isso, tem que ter homens de Deus que sejam usados na parte do ensino, e Deus me chamou para isso. Eu reconheço isso na minha vida. Mas se alguém me dissesse, Paulo, vou te colocar para ensinar, se Deus não tivesse me chamado para isso, não ia funcionar. Eu não ia ter revelação da palavra para isso. Eu ia estar num lugar que Deus não me chamou. Então hoje, quando eu ensino, tanto que todas as mensagens que eu trago aqui, a maioria é ensino e exortação. A maioria é ensino e exortação. Uma ou outra vez uma palavra de consolo, mas é mais ensino e exortação. Porque esse é o meu chamado. E chamado ao arrependimento, né? Exortação é chamado ao arrependimento, para botar os filhos no caminho. Isso tem a ver com evangelismo. Então, irmãos, nessa fase da caminhada, um dia eu estava indo para o centro de Araranguá. Aqui, Deus com misericórdia, como já falei em outros áudios, Deus permitiu eu tocar uma livraria evangélica por um tempo, né? Sem muito entendimento do que era a direção de Deus na época, mas na minha inocência da fé, Deus estava usando. E Deus naquele dia, indo para um cartório assinar os contratos de transferência ali, né, de quem era dono, para nós. E os antigos donos eram um casal de pastor, os donos daquela livraria. E no caminho para o centro, na época, eu dentro do carro, escutando um hino da Ludmilla, o Espírito Santo usou um trecho de um hino do Fernandinho, que diz assim: Deus está levantando um povo forte, que não se dobrará diante de outros deuses. Só que a parte que o Espírito Santo falou comigo, eu só disse para eles, quando chegar lá, que Deus está levantando um povo forte, que ele e a família dele fazem parte desse povo. Eu já chorei dirigindo, né? Porque quando a gente sente assim o toque de Deus, falando com a gente, é impossível não chorar. Só se for um coração de pedra, né? E chegando lá, depois que a gente fez o que tinha que fazer no cartório,
na porta do cartório mesmo, porque o pastor estava com muita... Era um pastor de outro ministério, estava com muita pressa na agenda dele. Ele disse, não, Paulo, não dá para ser aqui mesmo na porta. Não, tudo bem. E quando eu fui falar com ele, do que Deus tinha mandado falar, Deus na hora me trouxe uma revelação que eu nunca tinha parado para refletir, porque a revelação vem de Deus, até quando tu não está nem pedindo para Deus, para entender aquilo muitas vezes. E eu nunca tinha parado para pensar naquilo, nem estava pensando nesse texto naquele dia. E Deus, na hora, o Espírito Santo me pegou e disse assim, ó, muitos pregam, usando um versículo da Bíblia, está aqui em Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e muitos falam, ligando isso à salvação, que são poucos que serão salvos, que também que o Espírito Santo me fez entender na hora, também significa isso, mas há uma revelação nesse versículo. Assim como toda nação todo povo, né, como nação tem um exército. O exército são aqueles que vão lutar por aquele povo, escolhidos para lutar por aquele povo. Na igreja de Cristo não é diferente. Na igreja de Deus, a igreja que Cristo morreu por ela, tem os escolhidos para fazer a obra. Quem são os escolhidos de Deus para fazer a obra? É pastores, apóstolos, missionários, né, o evangelista, doutores, diáconos, obreiros, presbíteros, todos aqueles que estão à frente da obra, como lideranças ou auxiliando dentro da igreja. Aqueles que estão sentados são ovelhas chamadas para a salvação, mas para fazer a obra. Tem os escolhidos de Deus. Esses são como soldados para Deus, que vão estar na frente de batalha, que vão orar, que vão interceder pelo povo, vão guerrear por aquele povo que está sentado, que está sendo chamado para a salvação. Esses que estão de pé, que Deus levantou, que Deus escolheu, esses foram escolhidos por Deus ainda no ventre da mãe. Mesmo antes de vir nascer nesse mundo, já era escolhido de Deus, assim como Moisés, Jeremias, Isaías e todos os outros antes de nós na Bíblia. E todos os outros depois da Bíblia até chegar aos nossos dias, escolhidos por Deus para guiar o povo. Então esses não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Ele foi escolhido, não tem como fugir. Assim como Jonas tentou fugir e não teve como fugir. Então, irmãos, eu quero ir para outros textos aqui para não alongar muito o áudio, senão depois demora para carregar. Em Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a vara perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o chamado e para esses escolhidos de Deus, e tem outra hierarquia, né, que tem os presbíteros também, tal, ali, assim por diante, tem uma função no corpo, é levar a igreja ao crescimento, ao conhecimento da palavra de Deus, e para que as ovelhas sejam aperfeiçoadas e cheguem ao conhecimento completo de Cristo e amadurecidas em Cristo e sejam aperfeiçoadas através dessas pessoas que foram escolhidas para a obra. Então cada um na sua função, cada um no seu chamado, cada um no seu quadrado. Eu tenho irmãos aí que Deus chamou ele para falar de amor, como João. Tem outros como eu não sou nem o pó do chinelo do apóstolo Paulo, mas Deus me deu um chamado parecido com o de Paulo, que é um ensino, exortação, evangelismo. Mas eu não sou nem pertinho daquilo ainda que Paulo já fez no tempo dele. Mas eu sinto meu chamado nessa área. E esse chamado muitas vezes confronta, porque tem algo a ver com o profeta também, com profetizar, com exortação da igreja. O profeta também exorta muito a igreja. E muitas vezes irmãozinhos na fé, que são meninos na fé ainda, eles não entendem esse chamado, e como estão muito cheios, né, falando em amor, eles não entendem como é que o outro pode dizer que ama se ele exorta a igreja, se ele confronta, se ele bate na igreja. E não é bater, irmão. Muita gente não entende esse bater. Jesus pegou um relho e deu uma surra naqueles sacerdotes lá que estavam lá dentro da igreja fazendo comércio. Por quê? Ele estava odiando? Não. É porque ele amava tanto a obra de Deus. Ele amava tanto os filhos de Deus que ele não conseguia aceitar alguém fazendo o que era errado dentro da casa de Deus. Então por isso ele chegou batendo. Muitas vezes nós, por amor à obra de Deus, por amor às ovelhas, vamos chegar batendo em alguém. Não literalmente, né, com relho, ainda que se Deus mandar a gente é obrigado a fazer, né? Mas a gente não vai aceitar mercenários.
falsos pastores, falsos apóstolos, enganando as ovelhas dentro da casa de Deus. Se Deus nos levar num lugar assim, a gente vai chegar, como diz alguns irmãos, com o pé na porta. Por quê? Porque se Deus me levar naquele lugar e me levar a fazer isso, eu vou ter que fazer. Eu não posso contrariar a palavra de Deus, nem aquilo que Deus está me dirigindo a fazer. Mas algum menino na fé que não tem entendimento na palavra, como esse homem pode dizer que é de Deus, se ele chegou aqui, agora esse cara aí que está pregando para mim, ele chegou aqui batendo e aqui confrontando, que amor é esse? Que evangelho é esse que ele está pregando? Aquele menino na fé não vai entender, porque ele não entende o verdadeiro evangelho ainda, ele é menino. Ele não sabe discernir o que é um homem de Deus de um falso profeta, de um mercenário. E alguns irmãos nessa falta de entendimento muitas vezes estão até liderando igrejas. E de quando Deus levanta um profeta, alguém para exortar a igreja, ele acaba querendo calar o profeta, porque não tem entendimento de que Deus levantou aquele homem para confrontar os mercenários, falsos profetas, falsos líderes que estão destruindo ovelhas, estão arrancando o couro das ovelhas. E Deus tem amor pelas ovelhas. Por ele ter amor pelas ovelhas, ele levanta líderes assim, para guiar as ovelhas para fora disso. Então nós temos que ter esse entendimento, irmão e irmã. E se você tem um chamado para a obra, para liderar uma igreja, você tem um tempo para Deus te preparar. Não é de qualquer jeito. Não chega hoje também na igreja. Deus te chamou para ser um pastor. Tu não vai chegar hoje na igreja, se converte em Jesus hoje, né? Tem um novo nascimento, morreu a velha criatura, mas não está amadurecido para cuidar da obra. Deus não vai te colocar de pastor agora. Tu vai passar por uma hierarquia na igreja, um tempo de preparo, para que não escandalize a obra de Deus, porque tu pode até pregar, pode evangelizar, pode até pregar uma vez ou outra, mas cuidar de uma igreja de início não dá, irmão. A Bíblia deixa claro isso. 1 Timóteo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O que é um neófito? É um convertido novo. O que é um novo convertido? Ele não tem entendimento na palavra, ele não tem sabedoria para guiar uma igreja, para aconselhar um casamento, para aconselhar um jovem na igreja que não tem discernimento ainda, não tem aquela vigilância, né, de ter uma vida separada com Deus, de santificação. Então, um líder, para ser pastor, para cuidar de uma igreja, ele não pode ser um novo convertido, ainda que ele tenha chamado para pastor, ainda que isso arda no coração dele. Tem que ter um tempo de preparação, de capacitação, de separação, de santificação, e daí no tempo certo Deus levanta ele. E muitos irmãos não entendem isso. Por que o pastor não me dá uma chance? Por que o pastor não me coloca lá? Tem pastores que querem ser a dona da igreja de fato, mas tem pastores que é zelo pela obra. E muitas vezes nesse zelo, e Deus dá sabedoria para quem tem zelo. E nesse zelo Deus mostra quem é que está pronto para a obra, quem é que está pronto para estar no altar. Quando o pastor não tem esse zelo, ele bota um líder na igreja lá porque tem dízimo alto, porque fala bem, porque é filho de alguém muito, né, que tem um status já na igreja, na liderança, e daí acaba dando um monte de escândalo na obra. Então nós que temos zelo pela obra, a gente tem que ter esse cuidado. E você, irmãzinha, que está ouvindo esse áudio, que tem um chamado, comece a orar a Deus. Deus, o Senhor me chamou para fazer algo na obra, porque o ir de evangelizar é para todos, mas na obra de Deus, dentro da casa de Deus, tem hierarquia, tem chamado, tem funções. Se Deus chamou para ocupar uma função dentro do corpo chamada igreja, ore a Deus para Deus te mostrar. E se você já tem algo ardendo no teu coração para uma área específica, esse é o teu chamado. Seja como evangelista, seja como pastor, seja como um doutor, e se for doutor, que é um mestre ali de ensino, Deus vai te dar sabedoria na palavra para isso, no tempo certo. Não precisa se apressar, não precisa começar a dizer para todo mundo, eu tenho um chamado. Não, se Deus te chamou, Deus vai mostrar isso para as pessoas. Levanta aquele jovem, levanta aquela menina, porque eu escolhi ela.
Eu escolhi ele, assim como Deus fez com Ananias, como Jesus fez com Ananias quando lá no caminho para Damasco, Atos 9. Jesus falou com Ananias, vai lá, naquela rua chamada à direita, Paulo está lá na casa tal, eu escolhi ele, é um vaso para mim escolhido, é necessário que ele padeça pelo meu nome. Como eu disse para alguns irmãos, se Deus te escolheu, Ele sabe onde é que tu mora. Se Deus te escolheu, Ele vai te mostrar para as pessoas, e vai mostrar para as pessoas que você é um escolhido de Deus para fazer algo. Então não se preocupe em se apresentar para as pessoas que eu tenho chamado, que eu isso, que aquilo. Não precisa fazer isso, irmão. Espere no tempo de Deus. Se arde no teu coração fazer algo na obra de Deus, fique tranquilo, só fique buscando, se separando, se santificando, buscando mais conhecimento da palavra em Deus, né? A revelação do Espírito Santo. Não busque apenas um curso de teologia, busque revelação da palavra de Deus, busque conhecimento em Deus, através do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo te capacita para a obra de Deus, te dá entendimento, te dá sabedoria para que você funcione naquela área que Ele te chamou na obra de Deus. Então, irmãos, para não me alongar muito, já está ficando um áudio longo aqui, esse é o propósito. Compartilhe esse áudio com alguém que você talvez não tenha esse entendimento, que precisa amadurecer, né? Também vai estar no YouTube esse áudio aqui. Compartilhe, para que outros irmãos cheguem ao entendimento, cresçam no conhecimento da palavra de Deus, para que amadureçam, para que outros, né, venham, talvez até uma liderança que não entendeu isso, né? Às vezes tem líderes que precisam ouvir esse tipo de áudio também ainda, que tem que entender esse tipo de como funciona o corpo de Cristo, muitas vezes colocando no altar pessoas que não é para estar lá, apenas por ser alguém que tem um certo status na sociedade, e a igreja não pode funcionar assim, e acaba escandalizando a obra de Deus por não ser uma pessoa que Deus chamou para estar ali. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém?